Olha, a Assembleia Legislativa do Estado vai sediar hoje, daqui a pouco, no auditório Fernando Falcão, audiência pública para debater a reforma da Previdência. Quem tem mais informações para nós é Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, um encontro de extrema importância daqui a pouquinho no prédio da Assembleia Legislativa. A gente vai conversar agora com o deputado Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, que preside a comissão aí especial de reforma da Previdência. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, uma discussão muito ampla que tem acontecido em todo o Brasil, dessa vez agora aqui hoje na capital São Luís. Exatamente. Ninguém no país não entende que não seja necessária uma reforma previdenciária. Claro que há várias visões, a reforma proposta pelo governo era muito dura, principalmente para setores mais humildes, e nós temos procurado assumir a responsabilidade com o país de fazer uma reforma que ajude no urgente e necessário ajuste fiscal, preservando os direitos das pessoas mais humildes que não podem ser sacrificadas para isso. Ok, obrigado pela sua participação, deputado Marcelo Ramos. A gente também está aqui com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Deputado, o Maranhão se sente muito orgulhoso, imagino eu, de participar de uma discussão tão importante quanto essa, que é a questão da reforma da Previdência, trazida por uma questão mais estadual, uma preocupação muito grande dos estados em relação a essa reforma da Previdência que não impacte tanto aí nos estados. Como é que vai ser essa discussão, ao seu ver, nessa questão mais estadual, tratando da questão do Estado do Maranhão? Nós entendemos também que a reforma da Previdência é necessária, existe um déficit e que essa questão precisa ser resolvida, sob pena de daqui a pouco o governo não mais conseguir pagar. Mas a reforma ela precisa ser reformada. A Previdência precisa ser reformada, não precisa ser destruída. Neste aspecto é importante a sensibilidade dos deputados federais e esses eventos no Estado são muito importantes para que, neste caso, o presidente, o deputado Marcelo, possa ouvir manifestações, não só aqui no Maranhão, como em outros estados por onde ele já tem passado. Presidente, quem deve participar dessas reuniões? Autoridades políticas, tanto a nível federal quanto a nível estadual, quem que deve participar? Nós convidamos deputados federais, também a bancada no Senado. Aliás, esta audiência pública ela foi proposta por nós, mas também pelo deputado Bira do Pindaré e pelo deputado Juscelino Filho, além de solicitada pelo deputado Márcio Gerri. Então há uma ampla mobilização política. Convidamos os mais diversos setores, sindicatos, representantes de categorias, convidamos a Federação da Indústria do Maranhão, para o setor empresarial também está representado. O objetivo é esse, é que todos esses setores hoje nessa audiência pública possam se manifestar, emitir suas opiniões sobre a reforma da Previdência e ao mesmo tempo ouvir aquilo que os nossos representantes no Congresso Nacional têm a dizer. Ok, obrigado pela entrevista. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, também o deputado Marcelo. A gente volta com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouco, portanto, acontece esse importante debate. Aqui no estúdio eu recebo o deputado federal Bira do Pindaré, membro da Comissão Especial da Reforma na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia. Bom dia, bom dia. Deputado, a discussão extremamente importante que vem para o Maranhão, a importância de ter aqui no estado dessa discussão, exatamente no momento em que os governadores lançam uma carta e alguns deles não concordam com aquilo que é defendido por outros das assembleias aprovarem uma reforma da Previdência específica para os estados. Exatamente. É um debate que vai ter que ser feito em algum momento sobre a questão dos estados, mas, a princípio, a proposta continua sendo uma proposta conjunta para a União, estados e municípios. E nós estamos debatendo com essa característica, porque é o projeto que tramita lá no Congresso Nacional. Alguns setores no parlamento levantam essa tese, mas eu não percebo ainda que é uma tese que seja uma tese majoritária. Ainda percebo como uma tese minoritária, de maneira que é uma decisão que nós vamos tomar o mais rápido possível. Há uma definição de data para a votação da reforma? Estamos aí um feriado de Corpus Christi, depois do período junino, que naturalmente já há uma espécie de recesso branco no Congresso. Na verdade, nós estamos em que fase? Nós estamos na fase da comissão especial, né, a comissão da qual eu faço parte, e nessa fase nós estamos discutindo ainda o relatório que vai ser apresentado ao plenário. Então, nos próximos dias, o relator deve apresentar o seu relatório, e aí nós vamos fazer um debate intenso na comissão, e só após a aprovação desse relatório na comissão é que nós temos o debate em plenário. Portanto, eu acredito que ainda nesse semestre não acontecem votações em plenário. Nós devemos esgotar a discussão na comissão. E possivelmente somente no segundo semestre é que nós devemos ter uma decisão em plenário, que são em 2 turnos, quórum qualificado, e ainda tem votação no Senado da República. Já há uma discussão no Senado também sobre o assunto e na interlocução com o Congresso, o governo já fala em abrir mão de alguns pontos da reforma.
O senhor entende que o que tem sido dito até agora, de fato, dá a reforma que o país precisa? Eu acho que é exagerada a dose. O Brasil precisa fazer ajustes, evidentemente, em muitas políticas públicas. A Previdência também pode ser ajustada, mas o que foi proposto pelo governo é uma crueldade, né, e um excesso muito grande, sobretudo contra os mais pobres. Ao contrário do que o governo tem dito, que está atacando privilegiados, não é verdade. Mais de 80% daquilo que o Paulo Guedes quer arrecadar com a reforma da Previdência, mais de 80%. É quase, do 1 trilhão que ele quer, é em cima do regime geral, onde estão os pobres assalariados, onde está o trabalhador da construção civil, o pedreiro, onde está, né, o motorista de ônibus, onde está o gari, onde está a empregada doméstica. Então, não é verdadeiro que eles estão atacando privilegiados, estão atacando os mais pobres, inclusive o trabalhador rural, que aqui no Maranhão é quase a metade da população. Portanto, é preciso que o governo fale a verdade e faça as medidas, tome as medidas necessárias para ajustar, sem penalizar a população mais pobre do Brasil. O que é alegado pelo governo é de que, primeiro, a necessidade extrema da reforma, sem ela o país não anda, né? A dificuldade, inclusive, de se terminar aí esse ano, do ponto de vista fiscal, enfim, do ponto de vista do investimento em políticas públicas, e de que exatamente essa economia que será feita a partir da reforma vai resultar para o cidadão em mais investimento na base, em políticas públicas de saúde, de educação. Esse discurso é falso, porque, na verdade, não é a Previdência que provoca a crise na economia. É a crise na economia que está provocando dificuldade na Previdência, porque diminuiu a receita, né? E a receita vem exatamente da movimentação econômica. Então era preciso que o governo tivesse uma política econômica mais arrojada, que retomasse o crescimento do país, e aí a Previdência poderia ter novamente o seu equilíbrio. Infelizmente não é o que a gente está vendo por parte do governo, porque só pensa em tirar dinheiro dos pobres para dar para os banqueiros, porque afinal de contas o ministro da Economia, ele é um banqueiro, e quando ele sair do ministério ele volta para o mercado financeiro, portanto ele está plantando hoje para colher depois. Então, infelizmente, a gente vive uma realidade que eu acho que é muito perversa contra a população mais pobre, que já sofre com desemprego, com achatamento salarial, e agora estão querendo tirar o pouco que esse povo já tem, que é o direito a uma aposentadoria. Nós temos aqui um infográfico para mostrar para você um balanço do que foi feito até agora na comissão especial, vamos ver, na Câmara dos Deputados. Olha só, esses números mostram o trabalho feito até agora na Câmara, com um total de 13 reuniões realizadas até agora, 11 audiências públicas, 2 seminários regionais, um seminário internacional. Foram ouvidos aí 81 especialistas e representantes de entidades, 96 deputados discursaram nas reuniões em Brasília, os deputados apresentaram 181 requerimentos, e a sociedade 47 documentos. No total, a proposta recebeu 277 emendas, mas apenas 227 delas foram consideradas válidas. Sobre esses números, deputados, sobre o volume de trabalho na comissão. É gigantesco, é muito intenso. Eu tenho acompanhado todos os debates, audiências, e deve aumentar ainda mais agora nesse período de discussão do relatório, né? Mas eu acredito que é pela envergadura do tema, né? É um tema que mexe com a vida de todos os brasileiros e brasileiras, né? Seja do setor privado, seja do setor público, todos os segmentos se mobilizando, querendo uma resposta adequada, né, para essa problemática que é a Previdência no país, já que nós estamos tratando de vidas e vidas humanas. Deputado Bira do Pindaré, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Um bom trabalho daqui a pouco lá na Assembleia. Obrigado. E convido a todos, é um trabalho em conjunto com a Assembleia Legislativa. Está aí o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão. É a oportunidade de todos que quiserem levar a sua mensagem, a sua sugestão para esse debate tão importante para o Brasil. Obrigado mais uma vez. Obrigado.